Shabbat Shalom mais uma vez, você que está nos assistindo, você que está aqui no Salão Binei Tzion. Nós estamos na Parashá Mishpatim, dê uma olhada aqui na tela. Mishpatim significa juízos ou sentenças, e ela corresponde ao capítulo 21, verso 1 de Shemot, Êxodo, e vai até o final do capítulo 24 de Êxodo, e o nome deste estudo é A Verdadeira Obediência. Então, abra a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 21, hoje vai ser um estudo, nós vamos tentar conduzir um estudo aqui em alguns minutos para te mostrar a beleza dessa porção. Olha só, então, no capítulo 21, a partir do verso 1, nós temos uma listagem das leis. Tem rabino que chama essa porção do resumo da Torá. É como se Moisés resumisse toda a Torá nessa porção, Mishpatim. Então, das 613 leis que contém a Torá, a porção que contém mais leis é essa aqui de hoje, porção Mishpatim. Então, nós vamos analisar daqui a pouco que esses vários mandamentos que Deus deu ao povo de Israel não foram mandamentos visando a remissão do povo. Porque desde os tempos de Moisés, quem redime é Deus, na sua misericórdia, e é necessário sangue para haver remissão. Desde os tempos antigos, sem sangue não há remissão de pecados. Essa é a premissa. Mas as leis que Deus declara da sua própria boca, aos pés do Monte Sinai, é onde a Parashá se passa, aos pés do Sinai, aos pés do Monte Horebe. Foram leis que saíram da boca de Deus e foram ouvidas por todo o povo. Deus escreveu o livro da aliança. E Moisés pegou esse livro, e Moisés lê esse livro para o povo. E o povo se compromete com esta aliança. Então essas leis não foram dadas para substituir a misericórdia de Deus, a graça de Deus. As leis foram dadas para que você aprenda a viver em justiça. Sedaká, em justiça, em retidão, de uma forma que agrada a Deus. A forma como você vive uma vida agradando ao Criador é atentando ao manual do fabricante, para citar o nosso diácono Alexandre, que sempre gosta de usar essa expressão. A Torá, a Bíblia, é o manual do fabricante. Nosso fabricante é o próprio Eterno. Ele te fez a sua imagem e semelhança. Ao sexto dia você foi criado. Você foi formado. Deus soprou a essência dele dentro de você. Dentro de todos nós há a fagulha divina de Deus. E para que você aprenda a viver de acordo com o que o Criador fez, criou, estabeleceu, tem que aprender a lei de Deus. Por isso que Davi fala que a lei de Deus é vida. Por isso que Davi fala que a lei de Deus restaura a mente do homem, restaura o corpo, dá vida. A guarda correta do mandamento de Deus gera saúde mental e física. Então, tire da sua cabeça esse conceito implantado por Roma que a lei não salva. Claro que a lei não salva. Nenhum rabino vai falar com você que a lei foi dada para salvar a alma do homem. A lei foi dada para dar ao homem vida e vida em abundância. Para fazer o homem viver de acordo com o que agrada a Deus. E o apóstolo Paulo fala disso muito claramente. Se não há lei, não há também pecado. Se não há lei, não há pecado. E a lei é boa porque ela qualifica o pecado. Ela vai te ensinar o que é pecado. E como é necessário esse tipo de ensino hoje? Onde tudo é permitido, onde tudo é relativo, onde a igreja se torna mais discípulo de Pilatos do que discípulo de Yeshua. Mais discípulo de Pilatos do que de Yeshua. Sabe por quê? Pilatos foi aquele que questionou a verdade. Yeshua falava em verdade, em verdade. O que Pilatos responde a Yeshua quando ele estava sendo julgado? Mas o que é a verdade? Olha só, bem filósofo, né? Bem equilibrado. O que é a verdade? Uma coisa pode ser verdade para você, mas pode ser não verdade para mim. Uma coisa serve para você, mas não serve para mim. Olha o sofisma entrando aí. A verdade de Deus, ela é absoluta, ela é sólida, ela é indivisível. Ela é imutável. Verdade é verdade, não existe meia verdade. Meia verdade é mentira.
Então, numa época onde o mundo começa a pregoar a você meias verdades, onde o mundo começa a pregoar a você uma tolerância em relação ao pecado, você tem que se voltar para o manual do fabricante, para a lei de Deus, e estudar o que agrada e o que não agrada ao Eterno, o que traz vida para você e o que traz maldição para você, o que traz bênção para a sua cidade, para a sua terra, e o que traz maldição e catástrofe para a sua cidade, para a sua terra. A Torá prescreve que a terra absorve a promiscuidade do homem, quando no Yom Kippur era necessário fazer expiação pela terra, pelo santuário. Porque a terra, o santuário, absorve o pecado do homem, a promiscuidade do homem. E sabe o que acontece? A terra vomita no homem essa iniquidade. Ela devolve para o homem essa iniquidade. Porque a natureza clama pela redenção. Então quem traz essas catástrofes não é Deus. É o próprio homem com o seu pecado. E elas existem, viu? Não seja você inocente. Não seja você displicente em relação aos princípios da lei de Deus. A natureza vindica no homem a sua promiscuidade. E nós, nessa cidade de Belo Horizonte, bem sabemos o que eu estou dizendo aqui. Porque temos vivido. Essa é a realidade nos últimos meses, de final de 2019 e início de 2020, que está sendo gravado esse estudo aqui. E eu, por ser um homem que teme a Deus, você, por ser uma pessoa, uma mulher, um homem que teme a Deus, você tem que considerar esse princípio. Pecado contamina a terra. Mas o justo santifica a terra. Se houvesse 10 justos em Sodoma, o juízo de Deus não viria. A presença do justo traz misericórdia da parte de Deus. Nós vamos voltar para Paraxá. Meus irmãos, a Torá, a porção, começa então falando a lei acerca dos servos, e na verdade estes servos aqui, a grande maioria dessas leis, não tem a ver com a escravatura, mas tem a ver com um tipo de pagamento de dívida, onde você se oferecia para trabalhar para pagar uma dívida. Então isso era muito comum no mundo antigo, não era só em Israel não. Tá? E Israel é um dos poucos povos, se não for o único, nessa época aqui que está sendo dado, que estabelece leis de indenização, leis trabalhistas para esses servos. Né? O servo tinha direito, o servo tinha deveres, o senhor tinha deveres para com os servos, né? Ele tinha que exercer misericórdia, tinha que indenizar quando fosse necessário, não podia servir mais de 7 anos, viu? Para pagar dívida. Então Israel realmente reflete, né, essa maravilha de Deus, a justiça do Eterno. Mas não fala só leis sobre essa servitude, não. Fala leis a respeito da violência, não é isso? O chamado lex talionis, não é isso? O que é a lei de talião? Talião significa idêntico, né? Ou seja, é uma lei, olho por olho, dente por dente, mão por mão. O que é isso? É uma lei que estabelece limite de indenização. Você não pode requerer uma indenização maior do que o dano causado. Olha para você ver. Maravilha, viu? Então, depois você pode ler com calma aí no capítulo 21. Capítulo 22 está falando a respeito de propriedade, direito, propriedade privada, viu? Propriedade privada, tá? Por isso que Israel nunca foi um regime comunista. Israel valoriza a sociedade privada. Israel é trabalho assalariado, viu? Israel é um controle estatal periódico. De 50 em 50 anos o Estado vem, redistribui e solta lá para a sociedade fluir. Maravilha. É o ano do jubileu, né? E o valo. Então é uma maravilha. Então, nós temos aqui o dever dos juízes, muito bom, viu? Sobre o ano de Shemitah, o descanso da terra no 7º ano, sobre o Shabat, sobre as festas, e terminamos com o Moisés fazendo a leitura pública da lei de Deus, e o povo, a uma só voz, concorda, e no final do capítulo 24, o povo diz o quê? Quando ouvem a lei de Deus, lá aos pés do Sinai, o povo diz uma frase intrigante. Naaseh
venishma. Ouviram a lei, depois que ouviram, disseram, naase venishma. Você pode dizer? Naase venishma. Faremos e obedeceremos. Olha a ordem que usaram. Faremos e compreenderemos. Faremos e ouviremos. Lishmoa em hebraico pode ser ouvir, pode ser obedecer ou pode ser entender. Primeiro faz, depois entende. Primeiro faz, depois compreende. Primeiro faz, depois julga. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bom, pessoal, olha só. Então nós vamos dar início aqui e eu vou tentar explicar para você, nesses poucos minutos que nos restam, sobre a diferença da lei de Deus. Eu quero mostrar para você que a lei do eterno, quando a gente fala lei, é uma tradução muito pobre da palavra Torá. Torá quer dizer instrução, não quer dizer lei. E a lei, ela é dividida. São diferentes tipos de leis, para diferentes ocasiões e com diferentes simbolismos, pessoal. Então nós temos aqui, acompanha aqui comigo, olha. São estes os mishpatim, são essas as leis ou os juízos do eterno. Os mitzvot, mandamentos, eles podem ser divididos e explicados como sendo, presta atenção, mandamentos lógicos ou racionais. O que são um mandamento lógico ou racional? É o mishpatim. Então, quando a gente fala mishpat, que é no singular, ou mishpatim, que é no plural, eu quero dizer o quê? Leis, ordenanças, coisas que você consegue entender, que é fácil de entender o porquê. Por exemplo, não adulterarás. Não é difícil entender por que você não deve adulterar. Não matarás, não oprimirás o estrangeiro, não vai oprimir o órfão, não vai roubar, não vai redemarcar, roubar a propriedade do próximo. Não é difícil você entender. Esses são mishpat, são mandamentos racionais. Só que não tem só esses, não. A Torá tem mandamentos suprarracionais, são chamados em hebraico de hukim. Você pode dizer? Hukim. Hukim quer dizer decreto. O decreto, pessoal, ele não é completamente entendível, mas eles são obedecidos plenamente como sendo decretos divinos. Exemplos de mandamentos que vão além da sua compreensão. As leis de kashrut, as leis alimentares, as leis cerimoniais, as festas, moedim, as festas são suprarracionais. O Eterno não explica por que ele está te dando. O Eterno não fala por que você não pode comer certos alimentos. Tem gente que acha que as leis alimentares foram dadas para dar saúde para o homem. E tem gente que guarda, achando que guardando vai ter mais saúde. Sabia que os rabinos dizem que quem guarda a Torá para benefício próprio, essa obediência não é aceita por Deus? Você tem que guardar a lei por causa de Deus, por causa de quem Ele é. A sua obediência reflete a sua fidelidade. Você não obedece para ter lucro ou vantagens. Você obedece porque Ele é Deus. E haja benefícios para você ou não, não interessa. A obediência vem em primeiro lugar. Naase venishma, faremos e entenderemos. Todos aqueles que guardam a lei de Deus para benefício próprio e não para benefício da própria Torá ou do próprio Deus, essa obediência não é aceita. Interessante você refletir sobre isso. Bom, então essas são leis que a gente não compreende plenamente. Entre esses dois, né, claro, no judaísmo tem o preto, o branco e os vários tons de cinza. Então você tem os mandamentos lógicos, os mishpatim, os ilógicos ou irracionais, que são suprarracionais. É irracionais não, suprarracionais, vão além da sua racionalidade. São chamados de hukim. E você tem entre esses dois os eidot. Sabe o que é eidot? Eidot são mandamentos que foram dados para comemorar ou para lembrar de alguma coisa. Olha. O eidot, ele comemora alguma coisa. O tzitzit, o tefilim, descansar no Shabat. Para que você descansa no Shabat? Você sabe? Qual é o símbolo do Shabat? O que o Shabat faz lembrar? A criação. Quem guarda o Shabat está profetizando, está declarando ao mundo que Deus criou o mundo em 6 dias
E no sétimo ele descansou. Então você atesta Deus como Criador. Olha o símbolo do sábado. O símbolo do sábado é atestar que Deus é o Criador do mundo. Por isso que você guarda o sábado. O matzá no Pêssar. Para que você come o pão sem fermento durante Pêssar? Para lembrar o quê? Para lembrar que quando os filhos de Israel saíram do Egito, o pão não deu tempo de fermentar. Por isso você come matzá. Então é um simbolismo. Todo simbolismo é chamado de eidot, que na verdade são testemunhos em hebraico. São mandamentos racionais e uma vez que o seu significado nos é explicado, podemos aplicá-los ainda mais. Então a maioria dos eidot eles serão mishpat, serão leis que você vai entender o porquê que você está guardando e que também vão simbolizar algo. Muito bom. Agora a gente vai avançar e eu quero explicar para você o seguinte. Meus irmãos, os hukim, que são aqueles mandamentos suprarracionais, eles enfatizam aquilo que vai além da sua compreensão. Já os mishpat, aqueles que você entende, eles enfatizam a função educativa e abençoadora dos mandamentos. Essas divisões mostram que nem sempre é necessário entender um mandamento para poder guardá-lo. Você está entendendo? Não é necessário entender para guardar. Não busque explicação em todo mandamento da Torá para guardá-lo. Você vai estar sendo egocêntrico. Aí eu vou guardar a lei alimentar que eu vou ter mais saúde. Aí eu vou guardar o Shabat, eu vou honrar meu pai e minha mãe só para eu viver mais. Não. Isso não é aceito. Os rabinos falam, guarde a Torá pela Torá. Guarde a Torá pelo seu amor a Deus. A compreensão, ela pode vir ou ela pode não vir. E esse é um padrão que existe ao longo da Bíblia. Você está entendendo? O mandamento de Deus, ele está acima de tudo. É a verdade absoluta de Deus. Ele reflete o caráter de Deus. E os próprios apóstolos usaram esse princípio lá em Atos 15. Em Atos 15, a partir do verso 20, quando eles começam a declarar aquelas leis para os gentios, eles não explicam para os gentios por que eles estão dando aquelas leis. Ó, vocês não podem comer sangue. Eles explicaram por que estava na carta por que o gentio não tinha que comer sangue? Não. Ó, vocês não podem comer carne no mal sufocado. Não está explicando. Então, nesses mandamentos que os apóstolos dão lá em Atos 15, você tem mandamentos racionais, você tem mishpat, e você tem também hok. Você tem eidot. Você tem coisas que não são compreensíveis, mas que devem ser obedecidas. Sabe por quê? Vou revelar para você um segredo. A proposta é a prática correta, a obediência sincera, e não para benefício próprio. A obediência sincera, a prática correta, vai dar a você a experiência correta. E a experiência correta vai dar a você a compreensão correta. Tem coisa que não dá para aprender. Tem coisa que você tem que ter experiência. Assim é a lei de Deus. A lei de Deus não dá para você estudar só sobre a lei de Deus. Eu vou ficar expert na Torá, estudo o dia inteiro a Torá. Se ele não pratica, ele nunca vai ter experiência. E sem a experiência, ele não vai compreender os mandamentos. Por isso que eu digo, religião não se aprende de livros. Fé não se aprende de livros. Se aprende com discipulado, com contato, com experiência, com obediência. A prática correta vai levar à experiência correta. A experiência correta vai levar ao entendimento correto. Por isso que os apóstolos não ficaram explicando as leis lá para os gentios. Por isso que Paulo não ficava explicando, ó, vocês não podem comer daquilo que é ofertado a demônios. Acabou.
Mateus, mas eu quero compreender no mundo espiritual o que significa que parte do alimento que o demônio habita. Será que quando eu como o alimento que foi consagrado ao demônio, aquele demônio entra dentro de mim? Mateus, como é que são as leis espirituais que regem essa possessão? Meu amigo, não te interessa, nem me interessa isso. Me interessa a lei de Deus que é clara. Não coma. Se você sabe que é, não coma. E a experiência de não comer vai dar a você o quê? A compreensão correta daquilo. Então os apóstolos pensaram, não vamos explicar para os gentios isso minuciosamente não. Por quê? A prática correta vai gerar a experiência correta. O Shabat, por exemplo. Separa o Shabat para o eterno. Ah, mas eu não entendo. Separa o Shabat para o eterno. Porque a experiência correta, a obediência correta, vai dar a você a experiência correta. E a experiência correta vai dar a você a teologia correta. Por isso que os apóstolos não fizeram manual de teologia para os gentios. Não tem manual de teologia. Por isso que no judaísmo não há uma teologia judaica. Isso é coisa moderna. Nunca existiu no judaísmo um livro de teologia. Ah, essa é a teologia judaica. Não existe isso. Porque o judaísmo é uma religião ortoprática. Ela é centrada no mesmo fazer. E fazendo corretamente, o judeu vai compreender corretamente. A prática correta leva à experiência correta, a experiência correta leva à teologia correta. Está entendendo? Por isso que você, em questões como o Shabat, por exemplo, que o mundo cristão tem muita dificuldade, qual que é o desafio que nós lançamos? Começa a celebrar o Shabat. Ah, mas eu quero entender. Começa a celebrar o Shabat. Faz a proposta diante do Eterno de obedecer, sinceramente. E essa guarda vai começar a gerar em você uma experiência que vai te dar insights daquilo que realmente significa o Shabat. E só pode explicar o Shabat quem celebra o Shabat. Quem não guarda o Shabat pode explicar sobre o Shabat. Pode alguém aqui vir dar aula para você sobre o Shabat, se a pessoa não considera o Shabat? Se a pessoa não guarda o Shabat? Faremos e ouviremos. Vamos lá. Então, olha, essa paraxá tem o Código Civil dos Hebreus. Tem um tratado inteiro do Talmud para tratar só dessas leis, dessa paraxá. Quais são as leis que você vai ver? Olha, leis sobre servitude, leis de punição, limite, né, na punição de crimes, que é a lex talionis, indenização, restituição, matrimônio, olha aí, ó, tem lei de matrimônio. Lei de matrimônio. Tem lei para tratar o estrangeiro. Tem lei sobre empréstimo. Aí a turma aí do empréstimo. Tem lei também para você. Tem lei para o descanso da terra, lei para o descanso do homem, lei para o descanso do animal, lei para adorar e para peregrinar a Jerusalém. São instruções de Deus que foram dadas para te dar vida. E uma coisa que eu quero explicar para vocês. Diferente do conceito cristão, gente, desculpa eu falar isso aqui, mas quando o cristão normativo, que não considera a lei de Deus como algo vigente hoje, no geral, a lei de Deus para ele é uma coisa ultrapassada, na teologia normativa. Como que uma pessoa dessa vai me explicar sobre a lei de Deus se ela mesma não considera a lei de Deus? Então os cristãos desenvolveram uma divisão da Torá. Os cristãos falam assim que a lei tem lei cerimonial, tem lei civil, tem lei ética, né? E saíram dividindo. Gente, no judaísmo não existe a divisão, não. No judaísmo, lei é lei. Lei é lei. A lei cerimonial me ensina sobre ética. A lei ética me ensina sobre adoração. Está entendendo? Está tudo interligado, não tem essa separação na Torá, não. Então, olha aqui. Essencialmente, a Torá não faz diferença entre leis civis e leis religiosas. É uma lei só. Vou explicar isso para você. Qual que é o princípio da Torá? Presta atenção aqui, olha. Um crime contra o próximo
é um crime contra quem criou o próximo. Um crime contra Deus é um crime contra a sua criatura. Você sabe quem foi o Rabino Meir Baal Haness? Rabino Meir Baal Haness está com o túmulo dele lá em Tiberíades até hoje. Um exímio rabino do século II. Foi aluno do Rabino Akiva. Diz que ele era descendente de Nero. Olha só. O pai dele era descendente de Nero, mas se converteu ao judaísmo. E era um exímio rabino, mestre da Torá. E diz a lenda que o Rabino Meir, muito famoso, foi convidado para dar uma palavra num Shabat, numa certa cidadezinha lá no interior de Israel. E quando ele estava para chegar na cidadezinha, saiu mais cedo, né? Antes do Shabat entrar, não é isso? Sábado, assim, 14h, ele começou a caminhada. E aí, quando ele estava no caminho, veio um camponês, tinha um camponês lá arando a terra, e viu de longe o Rabino Meir, nas suas vestes especiais de Shabat. Branco, quase sempre, né? Vestes de linho branco para celebrar o Shabat. E aí, quando ele viu, vem o camponês correndo em direção a ele. O camponês queria abraçá-lo, honrá-lo, porque o camponês ouviu falar desse grande mestre, Rabino Meir. Baal Haness significa mais ou menos chefe dos milagres, porque ele efetuava muito milagre, Baal Haness. E aí, quando o Rabino Meir viu aquele camponês vindo, o Rabino Meir ficou com medo do camarada abraçá-lo e sujar suas roupas de Shabat. O que ele falou para o camponês? Ele estendeu a mão assim, antes do camponês chegar perto dele, e disse, Reca! Reca, em hebraico, em aramaico, aliás, quer dizer vazio. É uma ofensa, muito tolo, vazio. Reca! E aí o camponês parou, chegou perto do rabino, olhou nos olhos, e imediatamente o Rabino Meir tomou consciência da besteira que tinha feito. E aí o Rabino Meir chega para perto do camponês e diz, me perdoe. Me perdoe. Aí o camponês, muito sobriamente, disse, não, o senhor não me ofendeu. O senhor ofendeu quem me fez. Não precisa se preocupar, comigo não tem problema algum. Mas o senhor está ofendendo é quem me fez. Ele me fez assim, eu não tenho culpa de ser camponês. Eu não tenho culpa de ter que ficar trabalhando na minha terra até 4h na sexta-feira. Deus me fez assim, ele me colocou nesse local. Então o senhor está ofendendo a quem me fez. E o Rabino Meir falou, não, mas você tem que me perdoar. Aí o camponês falou, não, mas eu não preciso perdoar, você ofendeu, foi. E ficou aquele discurso até a entrada do Shabat. Me perdoe, não, mas me perdoe, até que as pessoas da cidade correram lá para ver o que estava acontecendo e convenceram o camponês, pelo amor de Deus, perdoa o rabino que ele vai chegar atrasado na sinagoga. Aí o camponês vai e por fim perdoa-o e ele segue viagem. Vocês estão entendendo? Um pecado contra o próximo é um pecado contra Deus. E esta paraxá, o core, a essência dessa paraxá é esse princípio. A forma como você trata o próximo reflete a forma como você trata a Deus. Uma ofensa ao próximo é uma ofensa a quem o fez, ao próprio Deus. Por isso que a Torá prescreve, ame ao próximo como a você mesmo. E Yeshua repete essas palavras, como sendo um dos maiores mandamentos. Levítico capítulo 19. Ame ao próximo como você valoriza a você mesmo. Porque dentro dele também há a fagulha divina, há a imagem e semelhança de Deus. Não é só dentro de você. Ô, meu irmão, você entende a angústia que nós sentimos quando nós vemos pessoas servindo ao mal, pessoas servindo à carne. E você dá uma olhada naquela pessoa. Está em época de carnaval no Brasil, você dá uma olhada naquelas pessoas lá se prostituindo nas ruas das nossas cidades. É uma incoerência tão grande, né? A própria sociedade promove a promiscuidade e tenta atenuar, né? Não, mas usa camisinha, não, mas não bebe tanto. Mas você promove a iniquidade. Como é que você quer atenuá-la?
alimenta e atenua ao mesmo tempo? Eu não entendo essa lógica social. Né? Aí eu olho essas pessoas servindo ao mal, servindo a própria carne nesses ambientes. Você pensa assim, olha, dentro daquela pessoa, dentro daquela mulher, dentro daquele homem, tem uma parte do Espírito de Deus. É aí que vem a angústia. Porque era para aquela pessoa estar dando vazão àquela unção que está dentro dela. Mas ela está o quê? Ela está prendendo aquela unção do Espírito para poder servir a própria carne. Ela inibe aquilo que é natural, que está dentro dela. Ela inibe para poder dar vazão à carne. E as palavras de Deus para Caim permanecem verdadeiras até hoje. Se você agir corretamente, você não tem que temer. Agora, se você age mal, eis que o pecado jaz à porta. O desejo do pecado vai ser contra você. Caberia a você dominá-lo. Mas se você der brecha, o que vai acontecer com a sua carne? Ela te devora. O pecado da carne é como se fosse um leão à porta da sua casa, prontinho para te devorar. Dê a brecha, abre uma fresta na porta, que ele domina. Assim são os pecados da carne. Não tem controle. Eu fico vendo, as pessoas tentam conscientizar nessa época aí de celebração, né, dessa festa do carnaval, né, apregoando a cordialidade, né, trate bem as mulheres, trate bem os outros, não seja violento e tal. Mas como que a pessoa vai tratar bem o próximo consumindo aquele tanto de bebida durante o dia? Não há consciência, não há sobriedade. Você vai exigir do sujeito agir como um cidadão responsável, como ele está intoxicado? Você o intoxica? E você quer cobrar dele postura? É totalmente incoerente, na minha opinião. E é um direito de expressão. Eu tenho o direito de achar o que acho. Para mim é uma péssima cultura, péssima. E eu sigo a decisão apostólica. Toda cultura nativa que não agrada e vai contra a lei de Deus deve ser rejeitada pelo povo de Deus. Eu não sou contra toda cultura. Há culturas boas. Há tradições boas do seu povo, da sua terra, do seu país, da sua cidade. Mas toda tradição, toda cultura local que fere os princípios da lei de Deus deve ser questionada pelo povo de Deus. Faça você o juízo. Olha, a maneira como você se relaciona com Deus reflete a maneira como você se relaciona com o próximo. E a maneira como você se relaciona com o próximo reflete a forma como você se relaciona com Deus. Então não adianta você bancar o santo, o separado, e ser um verdadeiro, vou achar uma palavra aqui, um adjetivo, e ser um verdadeiro topeira com o próximo. Já ouviu falar isso? Pessoa áspera, pessoa sem paciência, pessoa agressiva. Ah não, Mateus, ele é assim porque ele é muito santo, separado para Deus. Mentira! Se ele fosse realmente próximo a Deus, ele tratava as pessoas melhor. A forma como ele trata os outros só reflete a forma como ele lida com Deus. É o que está na Torá. É o que a Bíblia prescreve. Deus deu 10 mandamentos, resumo da Torá. 5 refletem a forma como você serve a Deus, 5 refletem a forma como você se relaciona com o próximo. Estão juntos. Vamos então encerrar. Eu não vou ler aqui porque não vai dar tempo, mas eu quero chamar a sua atenção para o Sermão do Monte, Shiur HaHar, né, a lição que Yeshua dá lá na Galileia, porque ele vai explicar essa paraxá de hoje. Êxodo capítulo 21 a 24, é o que Yeshua explica lá em Mateus capítulo 5. Então depois na sua casa você vai ler com calma e você vai analisar que o maior intuito de Yeshua era fazer com que você tratasse bem o próximo. Quem trata bem o próximo se aproxima a Deus, agrada a Deus.
Não vai dar tempo aqui, ó, Mateus capítulo 5, olha o verso 3. Bem-aventurado o humilde de espírito. O que é a pessoa humilde de espírito? É o camarada que não é prepotente, não humilha o outro. Tem gente que abre a boca para humilhar os outros. Tem gente que para se impor rebaixa o outro. Soberbo de espírito. E Yeshua fala, feliz é o camarada que é humilde de espírito, que ele não é soberbo. Feliz é o que chora. Porque quem é a que chora? É o camarada que se comove com a tristeza alheia. Não pode ser duro assim, não. Tem que se sensibilizar com o sofrimento do próximo e com a alegria do próximo. Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. O manso, por que é o manso? Ele é paciente, gente. Não sai na cabeça com o irmão à toa por qualquer coisa. Tem que ser paciente com os outros. Tem gente chata aí fora, quer fazer o quê? Você tem que aprender a ser paciente. Nem todo mundo sabe falar, princípio, meio e fim. Tem gente que pode falar uma coisa, vai demorar meia hora. Tem que ser paciente com as pessoas. Nem todo mundo tem a sua dicção. Nem todo mundo tem a sua eloquência. Né? Tem gente que você explicar uma coisa, tem que explicar 3 vezes. Nem todo mundo tem o seu intelecto, tem o seu QI. Tem que ser paciente, tem que amar, tem que ajudar o próximo. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Quer ser perdoado por Deus? Perdoa. Quer que Deus tenha paciência com o seu pecado? Não pode, né? Quer que Deus tenha paciência com você? Seja paciente com o próximo. Com o pecado, Deus é impaciente e intolerante. Contra você, não. Contra o pecado, ele é intolerante. Então, bem-aventurados limpos de coração. O que é a pessoa que é limpa de coração? Que vê a Deus? Que não planeja o mal para os outros. Meu irmão, inimigo eu tenho. Mas eu nunca desejei mal para nenhum deles. Nunca. Deus conhece o meu coração. Nunca planejei nem desejei mal para ninguém. E olha que Deus, ao longo da história do Ensinamento de Sião, coloca esses inimigos nas nossas mãos. Nunca planejamos, desejamos, intentamos o mal contra ninguém que se levantou contra nós. Nunca. Porque a gente busca ter essa limpeza de coração. Bem-aventurado o camarada que é pacificador, que não é cri-cri, não é problemático, não é aquele camarada ranzinza, que onde passa deixa um rastro de briga e contenda e discórdia. Yeshua falou, feliz é o camarada que busca ter paz, porque eles são chamados filhos de Deus. Estou falando que você vai conseguir não, mas pelo menos tem que tentar. O mandamento é tentar ter paz com todos. Tem gente que não vai ter como, mas você tem que tentar. Tem que partir de você. Tá? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da retidão, da obediência à lei de Deus. Bem-aventurado se você é perseguido por guardar a lei de Deus. Por quê? Porque o reino dos céus é seu. Você é cidadão do reino. Porque você está andando na justiça. Né? E bem-aventurados são vocês por minha causa, quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegre-se. Porque você está no caminho da vida. Vou pular aqui. Quem trata bem ao próximo, trata bem a Deus. Depois você lê, tá, gente? Mateus 25. Depois você lê. Quando é que te rejeitamos, Senhor? Quando é que te tratamos mal, Senhor? Quando é que te deixamos com fome, Senhor? Quando vocês deixam esses filhinhos, esses pequeninos com fome, quando vocês não vão visitar o doente, quando vocês não alimentam o pobre, o faminto, vocês estão fazendo isso contra mim. E vai falar para os justos, quando é que eu te vesti? Quando é que eu te dei a comer? Yeshua responde, quando vocês dão a comer ao que necessita, estão dando, na verdade, a mim. Quem trata bem ao próximo, trata bem a Deus. No mundo de hoje, as pessoas querem ser santas a Deus de forma independente da forma como trata o próximo. Olha aí, ó. Pode isso, gente? Existe isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. A busca da felicidade, ou o que eles falam aí fora, né? O direito de você ser feliz, são conceitos que têm sido distorcidos para servir de justificativas contra os mandamentos de Deus. O sujeito passa por cima de todo mundo, porque ele acha que ele tem o direito a ser feliz.
Sabe quem tem direito a ser feliz? Segundo a Torá? Segundo a Torá? Segundo Yeshua, Mateus capítulo 5, quem é que tem direito de ser feliz? Que tem o direito de ser bem-aventurado? É direito de ser feliz. É direito de ser bem-aventurado quem guarda a lei de Deus. Esse tem direito. Esse tem direito. Porque Yeshua falou, porque Deus falou com Moisés. Bem-aventurados vocês serão se guardarem a minha lei, se escreverem no coração de vocês. Se vocês circuncidarem o coração de vocês, vocês serão prósperos. Vocês viverão muito. Vocês terão netos. Vocês terão fartura, prosperidade, amizade, uma boa esposa, bons filhos, se vocês se esforçarem em agradar a Deus, obedecendo a sua justiça. Não nos esforçamos para tratar bem e com amor o próximo, para irmos para o céu ou para sermos salvos. Olha aí, ó, o benefício próprio. Ó. Não. Você não se esforça para poder se beneficiar. Você não obedece para poder ter vantagem. Amamos ao próximo, pois é mandamento de Deus. E nós obedecemos a Deus porque amamos a Deus. Amor é a verdadeira obediência. A verdadeira obediência é fruto do amor. Há alguns rabinos que dizem que quando Moisés propôs a aliança de Deus para os filhos de Israel, que Moisés arrancou o Monte Sinai, virou ele de cabeça para baixo, deixou ele assim pairando sobre a cabeça dos judeus e perguntou: vocês querem fazer uma aliança comigo, Israel? E todo mundo falou: sim, faremos e ouviremos. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que o povo aceitou a fazer essa aliança porque o povo entendeu que tinha que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E a forma como você demonstra esse amor é obedecendo. Está entendendo? Não fui eu que disse isso. Foi Yeshua que disse isso. Aquele que me ama, João capítulo 15, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ponto. Não é chamado meu discípulo quem fala, pregou a minha palavra, mas é chamado meu discípulo quem faz, quem cumpre, quem guarda a minha palavra. Mateus capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, não é isso? Fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos demônio, curamos enfermos. O que Yeshua vai falar? O quê? Fulano de quem? Fulano de quem? O quê? Mas como? Fizemos em teu nome. Saiam de perto de mim, vocês que vivem como se não existisse Torá. Iniquidade quer dizer sem lei, sem Torá. Que pratica iniquidade é o camarada que vive como se não existisse lei. Não é isso? Afasta-se. Nós amamos ao próximo, porque nós amamos a Deus. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.